Olá, boa noite. Está começando o programa Brasileiros Imóveis, o seu portal de imóveis na TV. Quero convidar você a acessar www.brasileirosimóveis.com.br e você terá acesso ao maior portal nacional de oportunidades e negócios do setor imobiliário. Acesse e você vai ter casas para serem alugadas, esteja na condição de inquilino ou locador, para comprar, tenho certeza que você vai realizar ali grandes negócios. E hoje a gente encerra o nosso ciclo de entrevistas com a Bia Gadia, que é designer e arquiteta. Vamos também encerrar a nossa entrevista com o corretor de seguros residenciais, o João Garrucho. Mas antes, você já sabe, vamos conhecer um pouquinho mais do nosso portal? No canto superior direito da página inicial do site Brasileiros Imóveis, você tem a aba Blog. É só clicar e você terá acesso às entrevistas do programa Brasileiros Imóveis na TV Barretos e dicas importantes de profissionais de vários setores que vão te ajudar a estar melhor preparado para realizar bons negócios no mercado imobiliário. Você sabia que mais de 84 milhões dos brasileiros têm contato com a internet e cerca de 90% que buscam um imóvel residencial utilizam a web como ferramenta durante o processo de compra? O blog é sempre atualizado, por isso você fica bem informado sempre. Então, acesse www.brasileirosimóveis.com.br e clique no nosso blog. Tecnologia e praticidade a serviço do mercado imobiliário. E hoje, sexta-feira, a gente encerra então esse ciclo de entrevistas que a gente fez durante toda a semana, recebendo aqui o nosso corretor de seguros, o João Garrucho, falando sobre seguro residencial. E a nossa primeira pergunta, João, hoje de sexta-feira, é muito interessante. Existem seguros para casas populares de programas sociais tipo o Minha Casa Minha Vida? Kleber, existe sim. Na realidade é o seguinte, como é um programa social, geralmente quando vai ser construída essas casas, o próprio governo federal, ele através de uma licitação, ele vai escolher quais serão as empresas que foram habilitadas a estar construindo. Então, no contrato que o governo ele tem com essas empresas, ele já prevê alguma situação por um prazo, sei lá, de 5, 10 anos, em que essa empresa, mesmo depois de entregue o imóvel, ela seria responsável pela estrutura do imóvel. Tá certo? No caso, por exemplo, de um incêndio em que o incêndio ocorreu no imóvel em virtude de uma má construção, de uma má instalação pela empresa, ele estaria coberto, ele estaria segurado porque a própria empresa que construiu vai dar a garantia para o governo. Meio complicado para receber, mas tem a garantia, ele tem a garantia. O problema é o tempo. O que eu oriento mesmo é que mesmo a pessoa que ela adquiriu um imóvel, que ela conseguiu um imóvel pelo plano Minha Casa Minha Vida, que ela procure o corretor e faça um seguro básico da casa dela. E não é caro, é barato. Pelo menos se acontecer alguma coisa, ela vai ter indenização sem se preocupar. Aproveitando esse gancho aí, no caso eu tenho uma casa, né? E eu alugo. Acontece um sinistro nessa casa. Quem recebe a indenização? Eu, o proprietário, ou o inquilino, o locador? Boa pergunta. Eu tenho algumas imobiliárias que fazem esses seguros comigo. Hoje, quando você vai alugar uma casa, você vê que elas exigem um seguro do imóvel. Isso. Quem recebe o valor é o proprietário. Você pode me procurar como inquilino, eu faço o seguro no teu nome e coloco uma cláusula beneficiária para o proprietário, para você apresentar na imobiliária a garantia daquele imóvel. Entra naquele caso que nós falamos, eu acho que na terça-feira, que eu posso fazer o seguro do prédio, colocando uma cláusula beneficiária para o proprietário, e dentro desse próprio seguro você pode colocar os seus móveis, o seu conteúdo, e que o beneficiário seria você mesmo. Nesse caso desse seguro, ele pode ser descontado no aluguel, ou tipo demais taxas, esse tipo de coisa? Não, assim? independe. A cobertura do seguro ela é diretamente feita com a própria seguradora. No caso do proprietário ter feito um seguro? Exatamente, entendeu? Você pode até, as imobiliárias no caso, às vezes elas, na primeira parcela do aluguel, elas já cobram esse seguro, elas entram em contato com o corretor, mas aí é o seguro só básico mesmo, é para garantir o imóvel dele. Tá joia. Entendeu? João, para a gente encerrar
essa semana, queria que você falasse um pouquinho do Sincor, que você é diretor regional do Sincor, né, que é o Sindicato dos Corretores do Estado de São Paulo, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Kleber, obrigado pela oportunidade. O Sincor, como você mesmo disse, é o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, onde ele exerce uma logística de dar um amparo para todos os corretores. E dentro dessa logística, nós estamos divulgando agora um trabalho que está sendo muito bem feito, que é o corretor como agente do bem-estar social. Hoje, dentro do Sincor, aqui em Barretos, ali na Avenida 21, número 991, entre a 28 e a 26, nós fazemos um atendimento hoje daquele seguro obrigatório DPVAT, gratuitamente. Então, a população, de um modo geral, sem distinção, se ela tiver um acidente automobilístico, de moto, de automóvel, for atropelada, num ônibus, o que acontecer, e ela tiver algum problema com despesa médica hospitalar, ou uma invalidez, ou então se vier até a falecer, a pessoa pode, os envolvidos podem procurar o Sincor, ali na 21, ele vai ter o atendimento do DPVAT gratuito, sem cobrança nenhuma para ele. É o Sincor de portas abertas para o público, para a população, mostrando um atendimento social, agindo verdadeiramente como um agente do bem-estar social para a população. Existe algum tipo de comunicação, é feito algum tipo de marketing a respeito dessa informação para a pessoa? Porque a maioria das pessoas não sabem, né, desse benefício. Kleber, o marketing nós temos feito, assim, às vezes alguma matéria em jornal, em TV, mas agora nós vamos começar um pouco mais pesado, entendeu? Nós estamos vendo com o pessoal da Santa Casa se permite a gente colocar uma faixa para divulgar, mas a gente ainda, por enquanto, ainda está no boca a boca dos próprios corretores. Bom, de qualquer maneira, parabéns pelo Sincor. Quero agradecer a sua presença aqui durante toda a semana com a gente no programa Brasileiros Imóveis. Foram informações importantes. A gente acabou adquirindo mais conteúdo, né? E isso é muito bom. João, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Ok. E no próximo bloco a gente continua o programa com a arquiteta Bia Gadia. Daqui a pouco a gente volta. Anuncie no brasileirosimóveis.com.br, o seu site para bons negócios. Uma excelente oportunidade para imobiliárias de todo o Brasil chegarem aos seus clientes. Milhares de acessos, divulgação nos principais meios de comunicação nacional. E o que é melhor, os anúncios são feitos pelas próprias imobiliárias com liberdade total para expor oportunidades. brasileirosimóveis.com.br. Fácil de navegar, fácil de anunciar. Faça bons negócios. Estamos de volta agora no segundo bloco para a gente encerrar esse ciclo de entrevistas que aconteceu no programa Brasileiros Imóveis dessa semana. Mais uma vez a Bia, tá? Obrigado por ter estado com a gente já antecipadamente durante toda essa semana. Lembrando que semana que vem a gente continua com mais entrevistados, com mais conteúdo bacana. Aliás, essa é a intenção do programa Brasileiros Imóveis, está agregando bons conteúdos para você que tem acessado o nosso site, né? Bia, vamos lá continuar a nossa sequência de perguntas, né? Isso aqui é bacana. Quais os riscos a longo prazo das infiltrações que não são resolvidas numa casa? São inúmeras, né? A infiltração, quando ela começa pela parede, depois quando você vê, começa se atrás do armário, começa a dar mofo nas roupas e começa a abalar até a parte estrutural da casa, assim, porque a água ela vai infiltrando e a infiltração ela vai indo achando no meio a água vem, ela acha um lugar para sair. E se ela não é tratada no início, começa a atrapalhar tudo. É forro, se existe gesso, o gesso começa a cair, e a visível, pintura né? É visível, é olho nu, né? E isso vai acabando, tipo assim, o proprietário, o dono da casa mesmo, vai perdendo muitas pessoas às vezes me procuram assim, cansei da minha casa, não quero construir uma casa nova. E quando eu vou conhecer a casa do cliente, sabe quando faltava só um tapa? Ela desgostou da casa, não é porque a casa tá velha ou tá antiga, o que foi, é porque ela não tá cuidada. Não teve, quando a gente fala da pintura de 2 em 2 anos, pinta, é para dar uma repaginada, uma cara nova mesmo para você, porque a gente todo dia tá ali. Eu falo que o mobiliário é cansativo, repagina, muda o cenário, né, da casa de lugar, muda a sala de lugar, vira um móvel para lá, para cá, troca uma poltrona, tudo interfere
o cliente ele vai cansando daquilo e acha que é a casa que ele não quer mais, e não é. Essa questão de infiltrações que a gente começa a observar, já me fez me lembrar de uma outra coisa. Quais são os riscos de você começar um projeto? Vou até me estender um pouquinho mais para um outro profissional, sem uma consultoria de um arquiteto e um engenheiro. Porque hoje é muito comum as pessoas, não desmerecendo os outros profissionais, mas é muito comum às vezes as pessoas fazerem, não, eu faço, vai subindo aqui, sobe ali, emenda ali. Fazem por si só, né? Quais são os riscos disso? São inúmeros. Muita gente começa a fazer, quer construir uma casa fazendo um baldrame ali normal e erguendo sem fundação nenhuma. Eu não dou 4 anos, a casa vai estar cheia de rachadura, vai estar toda trincada, vai estar precisando de uma casa nova mesmo. Então, eu acho assim que a gente tem que começar, principalmente as pessoas têm que começar a olhar para um todo. Eu quero construir uma casa, quero construir uma casa para a vida toda. Não é uma casa por um período, não é uma casa para viver de manutenção. Eu falo que muitas vezes o barato sai caro, e sai caro mesmo. As pessoas pensam, eu falo que nós somos assim, o brasileiro é muito imediatista, né? Eu quero ver o que eu vou gastar agora. Ele não faz o cálculo, o que seria esse valor em 3 anos. O custo que ele teria, às vezes, de chamar uma pessoa que não tem tanta experiência naquele assunto para executar uma coisa e mais tarde ter que chamar uma pessoa, um profissional da área, para corrigir um erro que ele podia ter eliminado no começo. Entendi. Né? Em que momento da construção que o designer de interiores entra ali na obra? Que momento que ele entra? É mais pro finalzinho, no meio? Eu acho que o sucesso de um projeto é equipe, é pensar tudo junto. É o arquiteto, é junto com o engenheiro, é junto com o eletricista, com o hidráulico, com o design de interiores, com o luminotécnico, com o paisagista. Porque tem pessoas que gostam de fazer por etapas. Eu falo assim, faça um projeto por completo, mesmo que você não vá executar ele de uma vez. Se você, igual, tem pessoas assim, eu quero automatizar minha casa, mas eu não vou pagar para o engenheiro eletricista fazer isso agora. Pague agora, mesmo que você não vá pagar o equipamento agora, amanhã sua casa está pronta para receber uma automação. Uhum. Porque amanhã vai ter que rasgar a parede, quebrar tudo, achar tubulação. Isso aí, põe na ponta do lápis, é muito caro isso. Vai sair mais caro que o projeto inicial, se tivesse feito desde o começo do previsto. Uhum. Mesma coisa a questão de ar-condicionado. Quantas pessoas constroem sem deixar a tubulação de ar-condicionado pronta? Depois tem que ir lá quebrar a parede, passar. Eu falo assim, pensa no projeto dos seus sonhos, no projeto ideal para você, mesmo que você vá fazer ele por etapas e por fases. Vai fazer só arquitetura construtiva agora? Só arquitetura. Depois entra paisagismo, iluminação. Mas, por exemplo, quando você entrar com a decoração, por exemplo, o decorador vão lá fazer toda a parte de design de interiores. Você fez o projeto do início, então toda a parte de elétrica e hidráulica vai estar preparado para um dia receber aquele cenário que foi proposto. Uhum. Entendeu? Se eu vou ter uma iluminação, que hoje nem é de croica, mas é o LED. Eu vou ter uma faixa de LED nessa parede. Mesmo que eu não vá colocar o LED agora, mas vamos deixar pronto, o gesso, rebaixa no gesso, o que for, vamos deixar pronto. Amanhã, na hora que eu tiver condição de pôr o LED, está lá pronto. Na hora que eu tiver condição de colocar o mobiliário que eu quero, o ponto de iluminação, o ponto de energia que eu precisar vai estar colocado. Bacana. Eu espero que você tenha anotado tudo que a Bia falou. Né? Não sei se você acompanhou a gente toda semana, mas pelo menos essas dicas preciosas. Bia, obrigado pela tua presença durante toda essa semana aqui no programa. Espero contar com você mais vezes. Eu acho que a gente tem coisa que precisa ser falada. Tem muita coisa. Tem coisa que ficou para trás, né? Ixi. A gente não consegue falar tudo, né? Tá bom, muito obrigado pela sua presença, tá? Meu. Quero convidar você mais uma vez para estarem com a gente na semana que vem, durante toda a semana. Vamos estar com mais 2 convidados especiais e, lógico, falando do nosso site, o nosso portal nacional de imóveis, o www.brasileirosimóveis.com.br. Uma boa noite para você e até semana que vem. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.